Cara, o dia chegou, né? A vida é assim, o tempo passa. Uns têm que sair para outros chegarem. Uma noite especial, uma noite com vitória. Eu avisei que se a gente vencesse, né, ficasse mais tranquilo, ia ser o meu último jogo. Então acabou. Fica a história. Vou nascer de novo para uma nova vida e sempre torcendo, sempre que eu puder voltar aqui nesse estádio, e espero que o Cruzeiro volte o mais rápido possível para o seu lugar. O que você vai guardar de mais especial da sua carreira e do Cruzeiro? Cara, eu tive uma carreira, graças a Deus, muito vitoriosa, né? Então é difícil, eu seria injusto com alguns momentos se eu escolhesse outro. Então, de ponta a ponta, eu só tenho a agradecer todo lugar que eu fui, agradecer as camisetas que eu vesti, agradecer as cidades que morei, as culturas que aprendi. Eu levei muito do futebol, o futebol me ensinou muito. Então, tô feliz pra caramba, encerrando aí com uma vitória que, sei lá, talvez pra coroar um pouquinho. Tá aí o Rafael Sobis, velho. Campeão até no jogo, teve algumas coisas de deboche por parte de alguns jogadores deles. E você que tá aqui, talvez você tenha visto. Então a gente fica quietinho, obrigado. Eu acho que a gente agradece, porque isso nos deu força. E a gente simplesmente botou a ordem na casa, né? Como eu falei em algumas das entrevistas agora, por isso que a traseira do nosso ônibus é cheia de títulos, cheia de troféus. E a traseira de outro ônibus tem 2, 3. Porque um comemora jogo e outro comemora título. Ê, Luciano Calheiros. É isso que eu queria ver. Queria para dar esse passeio no Mineirão, pra gente mostrar a torcida do Cruzeiro, essa festa lindíssima que faz a torcida do Cruzeiro, que mostra mais uma vez o seu amor incondicional pelo Pegar essa água aí, com gás ou sem gás essa porra? Luxemburgo, boa noite, CJ da Rádio 98 FM, parabéns pela vitória.
Me permita na pergunta fugir um pouquinho do jogo de hoje. Eu sei que o torcedor feliz em voltar, encher o Mineirão, sei que você e o grupo também comemorando, chega uma pontuação que dá um alívio maior, mas ontem o presidente disse sobre um planejamento, sobre o fato de não ter diretor que não influencia, que não atrapalha esse planejamento, e eu queria saber de você, qual é a sua participação, aguarda a SAF, espera esses 3 jogos, faz a observação dos jogadores, tem essa participação ativa nessa reta final e inclusive no planejamento para o ano que vem, é que o torcedor espera um 2022 muito melhor do que 2021, né, Luxemburgo? Obrigado, valeu. Bom, um abraço, um prazer falar com você, mas eu gosto de tratar as coisas internamente, não? Claro e óbvio que você tem toda a razão. Falei para os jogadores após o jogo que dar os parabéns por manter o time na segunda divisão, mas isso é muito pouco, mas muito pouco para a grandeza do Cruzeiro. Tem que pensar diferente, porque o Cruzeiro tem que pensar no Cruzeiro, que dessa torcida que apareceu hoje aqui, que apareceu aqui hoje, e só não apareceu mais torcedor por causa de política, por causa de empresas que só pensam em ganhar dinheiro e não tem tratamento igual como tem que ser feito. Então, quer dizer, deixar de botar mais 25 ou 30 mil pessoas aí, porque simplesmente a empresa cismou que não poderia colocar, e um dia anterior teve. Que tratamento é esse que se dá? Diferente. Até quem tem que falar isso não sou eu, a diretoria que tem que falar, mas eu, como sou falador mesmo, é impressionante como é que tem pessoas que vivem no futebol só para tirar proveito e atrapalhar o espetáculo, porque hoje teria 60 mil pessoas, com certeza, mesmo a gente só para ficar na segunda divisão, o torcedor do Cruzeiro estava carente de ver o seu time jogar no Mineirão. Então é impossível essas coisas acontecerem ainda no futebol, os interesses pessoais e de empresa que tem que ter a competência para ter 1 ou 2 ou 3 jogos seguidos com 60 mil pessoas, então não se habilita para poder estar administrando um estádio. Não vai se habilitar, se habilita para outra coisa. Mas não vamos buscar isso aí que a gente tem que resolver, a diretoria que assinou o contrato com eles, eu só tenho que falar sobre o que eu estou vendo, né? Mas quem resolve essa parte aí não sou eu. E vamos tratar, acho que o que eu falei, eu acho que ficar contente, claro, estamos contentes, o torcedor está contente, mas para manter o time da grandeza do Cruzeiro da segunda divisão é muito pouco, eu acho muito pouco. Luxemburgo, Arthur Moraes, o que se viu hoje pode ser o desenho para 2022, time e torcida jogando juntos no Mineirão. E qual o desenho que você faz de toda essa atmosfera de hoje aqui no Mineirão, a verdadeira casa do Cruzeiro? E com esse alívio, o Cruzeiro se mantendo na Série B, pode-se dizer que a partir de hoje já se inicia o planejamento 2022 ou não? E parabéns, Luxemburgo. Arthur, um abraço, obrigado. Eu tenho assim, eu sou bem centrado, né? Às vezes foge um pouquinho, porque eu também gosto de dar umas porradas. Se me dão porrada, tem de volta, né? Então não tem esse negócio comigo. Pensar em 2022 é fazer tudo diferente que foi feito agora. Se nós fizermos tudo que foi feito agora, vai terminar como é que terminamos hoje. Ficar felizes porque mantivemos o time na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E ano que vem vai ser um Campeonato Brasileiro totalmente diferente. Vai ser um Campeonato Brasileiro de segunda divisão, como se fosse uma primeira divisão. Vocês vão ver o que eu estou falando, que vocês vão entender quantos clubes vão estar disputando aí essa vaga. E já clubes que já estiveram na primeira divisão, então vai ser uma segunda divisão muito complicada, muito difícil. E eu penso o Cruzeiro, assim, do jeito que eu vi hoje. Essa torcida, não teve mais gente dentro do estádio, porque a empresa não deixou ter mais gente dentro do estádio, só botou 35 mil pessoas, e no dia anterior teve 60 mil pessoas. É impossível uma situação dessa, ser criada uma situação dessa, é impossível. Falta de competência e interesse pessoal de empresas, né? E esse contato de torcida e time é fundamental. Agora temos que ter time. A rapaziada está de parabéns, não tenho que reclamar dessa rapaziada de jeito nenhum. Eles foram dentro. Só o jogo do Rema que eu fiquei bastante chateado, porque eles vieram de uma perda de um jogo para o Avaí, então deram uma queda psicológica, mas eles foram dentro da sua capacidade, a capacidade que eles podiam. Infelizmente,
o que eles puderam fazer foi manter a gente aí na segunda divisão pro ano que vem. Agora, planejamento pro ano que vem é um Cruzeiro totalmente... Cruzeiro jogando a segunda divisão. Se não for dessa forma, vai ser complicado. Vanderlei, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. É claro que a análise tem que ser feita coletivamente, mas projetando também para 2022, já com essa permanência do Cruzeiro na Série B, como é que você pretende ainda extrair mais do Nonoca, que evoluiu consideravelmente sob seu comando? Tem 3 jogos que restam, né? Ele evoluiu, mas tem muita coisa que evoluir. Muita gente tem que evoluir, né? Nós tivemos aí alguns jogadores que cresceram, mas tem espaço para crescer ainda mais. E tem que fazer uma análise muito bem feita. Não é de time, não é só time. De time é fácil, você dá uma olhada. É planejamento. Isso é que tem que ver. Análise bem feita de planejamento. O que tem que se fazer, o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito de planejamento para a próxima temporada. Eu acho fundamental, essa palavra para mim é a palavra-chave. Planejamento. Para o Cruzeiro, planejamento para o Cruzeiro dentro da grandeza do Cruzeiro, mas que está jogando momentaneamente uma segunda divisão. E é isso que é o problema. Nós temos o Cruzeiro momentaneamente jogando a segunda divisão e ano que vem a segunda divisão vai ser uma segunda divisão, primeira divisão, porque vai ser muito difícil. Vanderlei, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. Com esse objetivo de reta final cumprido, qual é o seu planejamento para esta reta final? Pretende dar chance para outros garotos nesses 3 jogos que vão restar na Série B do Campeonato Brasileiro? E o torcedor terminou a partida aos gritos de é Luxemburgo. Já dá para cravar também a permanência aqui para a temporada 2022? Muito obrigado. Ô Samuel, um abraço, um prazer estar falando com você novamente, né? Olha, acabou o jogo, eu lembro muito bem de 2002, quando nós terminamos e deixamos de classificar para a final do Campeonato Brasileiro por causa de gol. E poderíamos ter entrado na 8ª colocação e perdemos por um gol, eu acho. Um gol do Romário aos 23 minutos do segundo tempo contra a Ponte Preta, lá em Campinas. A minha cabeça está boa, viu? E deixamos de entrar. E eu falei, ao término daquele jogo ali, que eu queria para 2003 jogadores que quisessem ser campeões, que gostassem de ser campeões. E montei o elenco para ser campeão. Então eu terminei hoje falando a mesma coisa. Os jogadores estão felizes, assim, claro, porque mantiveram o Cruzeiro na segunda divisão, mas isso é muito pouco para o Cruzeiro. Eu quero o Cruzeiro de primeira divisão, que os jogadores fiquem insatisfeitos com derrotas que não podem acontecer, que tenham a cabeça voltada para a competição, para ganhar a competição. E o Cruzeiro tem que montar um planejamento de Cruzeiro de primeira divisão jogando a segunda divisão. Eu não vejo ser diferente, eu não consigo imaginar diferente. Então, na minha cabeça, você fala assim, você já renovou? Você vai renovar? Eu já falei algumas vezes, diversas vezes, né, que eu quero continuar no Cruzeiro. Já falei isso. Eu quero continuar no Cruzeiro. Mas, para continuar no Cruzeiro, a gente vai ter que discutir o que vai ser feito para o Cruzeiro na próxima temporada. Senão, não fico. Bem claro, senão não fico. O que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer. Se for aquilo que eu penso que não tem que ser feito, é um direito da diretoria, é um direito meu de discordarmos, divergirmos. Mas eu penso num Cruzeiro totalmente diferente daquilo que eu vi nessa temporada. Vamos ver para a próxima temporada. Boa noite, Vanderlei. Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. Vanderlei, você falou na última entrevista, né, na penúltima entrevista, aliás, que você tinha vontade de ficar, mas dependia de algumas coisas. Já o presidente falou que está tudo já apalavrado. Como é que está essa situação? Agora, com a definição de que o time não cai para a terceira divisão, você fica? Já pode dar esse fico para a torcida, essa torcida que gritou o seu nome no fim da partida? Obrigado, um abraço. Bom, com todo respeito ao presidente, né? Está apalavrado que ele quer que eu continue, eu também quero que ele continue. Mas nós não discutimos nada sobre aquilo que tem que ser feito. Isso é que tem que ser discutido, né? Não adianta eu falar eu quero continuar e ele falar que ele quer que eu continue. Tem que saber o que ele quer fazer e eu quero saber o que eu quero fazer. Se as coisas batem, a gente vai dar certo. Se não bater,
não tem como ficar. É bem simples isso aí. Então não tem porque agora eu fico, né? Independência ou morte, nada dessa porra não funciona. Funciona é sentar, discutir planejamento, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, para onde é que nós vamos caminhar, qual o orçamento que você tem para poder estar buscando. Tudo isso é que tem que ser discutido. Que momento que nós vamos ter, uma coisa que ficou bem clara, que para mim, na minha cabeça, como é que vai ser a próxima temporada a nível financeiro e pagamentos em dia, como é que vai ser feito isso, essas coisas todas tem que ser discutidas, é isso que eu vou discutir. Eu quero continuar e o Sérgio quer que eu continue. Agora nós temos que sentar e checar, vamos lá, eu tenho isso, você tem aquilo, vamos ver. Sérgio, isso aqui eu não concordo. Vanderlei, isso aqui eu também não concordo. Então, nós concordamos, divergimos, mas podemos ajeitar aqui e ali, aí nós fechamos o contrato. Se for, não vejo de outra maneira que tem que ser. Até porque eu não tenho, com todo respeito à pergunta, eu não tenho que chegar aqui, ou fico ou saio, não é por aí, é uma coisa muito maior do que isso, né? O Cruzeiro é muito maior do que um fico ou não fico. Acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada num Cruzeiro bem diferente, no Cruzeiro dentro da grandeza do Cruzeiro. Josias Pereira, do jornal Tempo da Rádio Super. Eu gostaria de lhe perguntar a respeito da entrada do Sobis hoje nessa partida. Após o jogo, ele até falou que acabou a carreira dele, né? Aposentadoria confirmada. Como é que foi também fazer essa homenagem para esse jogador tão importante no futebol brasileiro e também aqui no Cruzeiro, com várias conquistas, títulos, receber esse carinho do torcedor nessa despedida dele no futebol e esse apoio também de você neste momento. Muito obrigado. Eu achei legal colocar ele em campo hoje para a torcida ver um jogador que já conquistou aqui, que tem história aqui, né? Olhar para ele, né? Então ele merecia isso. É um risco um pouquinho, porque não estava nada seguro. O time dele é um time que, sem responsabilidade, né, jogou mais solto, né? Criou até muitas oportunidades. Mas o Rafael é um jogador que tem uma história bonita e fatalmente ele vai estar dentro do futebol. Ou fazendo um curso para ser diretor, ou para executivo, ou fazendo ser técnico, ou alguma coisa ele vai ter que estar no futebol, porque ele é um rapaz muito inteligente. Conversar com ele, você vê que a conversa é um outro nível. Então acho que ele vai ser importante ter essas pessoas, né, dentro do futebol. Eu acho que essas pessoas, como o Rafael Sobis, elas não podem se afastar do futebol. Eu estou muito feliz agora de ver o Edu Dracena agora entrar como executivo do Santos, né? É um ex-jogador. Você vê o Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista. Eu acho que nós, ex-jogadores, eu estou técnico, né? Ex-jogadores, devemos nos preparar melhor para o pós-carreira. Uns podem ser técnicos, outros podem ser executivos, podem trabalhar dentro do futebol de maneira diferente. E eu vejo isso muito legal, porque eu tenho algumas divergências contra o diretor executivo, porque divergência não que eu não trabalhe com eles, muito pelo contrário, trabalhei com todos eles. Trabalhei, só que houve uma mudança de nome, era supervisor, passou para ser diretor executivo. Eu trabalhei com o Bunoro, eu trabalhei com o Paulo Angione, eu trabalhei com diversos deles, com o Maluf, tá? Então, o que me incomoda, como técnico, eu não tenho nenhum problema com eles, eu trabalho, é que eles estão num patamar superior, que eles dizem que tem o mercado, né? O mercado na mão, e eu não vejo o mercado pertence a clube. É que você tem alguns exemplos aí que diretor executivo está há tantos anos no clube, mandaram 9 treinadores embora. Peraí, se ele é diretor executivo, que ele contrata, está acima, ele contrata, por que ele continua no clube, então, se ele contratou 9 treinadores e mandou embora? Tem alguma coisa que não bate comigo na minha cabeça. Na minha cabeça não bate isso aí. Eu acho que é uma coisa que precisa ser revista. Eu acho que no futebol brasileiro precisa ser revista, porque eles são bons profissionais, mas o poder não pode ser absoluto deles. Onde é que está o técnico? Tem que estar junto, o técnico tem que estar do lado deles, tem que estar do lado para conversar, para poder planejar. Foi sempre que eu trabalhei assim. As pessoas têm uma ideia minha totalmente diferente do que eu sou. Eu trabalho em equipe, eu trabalhei com o Maluf em equipe, nós sentávamos e discutíamos o planejamento da temporada, quem nós íamos contratar, o que nós íamos fazer. Eu não posso chegar, um diretor executivo chegar assim, você vai fazer isso aqui, peraí. É um pouco demais, né? Então acho que tem que ter um pouco de calma nisso aí. Isso é uma das coisas que vai ser bem discutida, né? Porque a gente, né, não pode cometer erros, né? E de repente criar alguma área de atrito, alguma coisa. Mas com calma tudo vai se ajeitar.
Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu sou Cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou campeão brasileiro, Libertadores, só eu que tenho bi. Meu coração é Cruzeiro.